paz seja com todos. Amém? Dá um abraço ao seu irmão, dê para ele boa noite, irmão. Boa noite, irmã, em nome de Jesus. Paz. Que a paz que procede do nosso Deus permaneça abundante em seu coração, e a paz que está em você alcance essa pessoa também, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Dê esse abraço, não tenha pressa para cumprimentar quem está atrás de você, né? Como também o irmão que está aí na sua frente, do lado, do corredor. Estenda a mão lá, um aperto de mão para esse varão, um abraço para esse amigo. Glória a Deus, um beijo na esposa, no filho. É muito importante haver a comunhão entre nós. É o querer de Deus, o amor entre nós. Amém, irmãos? Pode sentar-se em nome de Jesus. Nós estamos em um período maravilhoso da parte de Deus, que eu vejo já o povo vai começar a colher grandes bênçãos, irmãos, porque as batalhas estão travadas. Nós temos visto muitas lutas, mas é no meio delas que as vitórias, aleluia, elas podem acontecer. Então, aquele que persevera vai ter vitória para contar. Amém, irmãos? E eu vejo um povo perseverante aqui. Olha só, olha para o seu irmão e fala assim: ó, você é perseverante, continua. Glória a Deus. Aos perseverantes, irmão, Deus dá vitória. Glória a Deus. E nesse período nosso de batalha, a igreja ela tem se dedicado mais na oração, na comunhão, e algumas coisas também bem difíceis de serem lidadas começam também a surgir, mas o nível espiritual e a provisão, a ação de Deus é maior, é mais intensa, porque nós precisamos de milagres, muito mais em qualquer outro momento. É na batalha que a pessoa se fere, e é nessa hora que o médico dos médicos vem para nos curar. Jesus tem intensamente operado nessa igreja, irmão, aleluia. O Espírito Santo de Deus tem atuado em nosso coração e falado de uma forma muito simples e clara, e com uma unção para quebrar opressão, forças do mal. Deus está agindo, aleluia, glória a Deus. Há um povo aberto para o agir de Deus, e nós estamos almejando isso, pedindo: Deus, fala, ministra, toca, faz o que o Senhor quiser, porque eu sei que a tua vontade é boa para mim. Então, irmãos, algumas coisas têm sido mais intensas. Eu não sou de receber muitas visões noturnas, mas conforme a busca está mais intensa, eu passei a ter uma visão que eu quero compartilhar hoje. Até falei no monte ontem com os irmãos que estavam lá. Com o Márcio foi tomado pelo Espírito Santo para falar algumas coisas importantes para nós no monte, como também a irmã Sebastiana e outros demais irmãos foram ali em boca de Deus no monte, aleluia, glória a Deus. O irmão Cláudio também. Você vê que as pessoas nós estamos atentos ao agir de Deus. E um desses comentários foi a respeito de algo que eu vi. Foi um sono da parte de Deus, uma visão. Foi na parte da noite que Deus me deu isso. E eu fiquei até assim bem sensível com o que eu vi. E comentei com a minha esposa. Até falei com ela o que foi que eu vi. Irmãos, eu não vou conseguir explicar em palavras, mas eu vou resumir o que significa. Deus usou a boca da minha esposa para me dar a confirmação daquilo que eu achava que era. Então, na confirmação, eu tomei isso como rema, palavra viva de Deus para a minha vida. E isso não é só para mim, é para mim compartilhar para a igreja. Então eu tive uma visão, irmãos, que o Senhor, Ele assoprou uma nuvem que estava bem pertinho de mim, com uma névoa. Como você vai na serra, você vai descer a serra, teu carro entra naquelas nuvens, aquela serração, naquela neblina. Mas tinha uma nuvem bem pertinho de mim, mas muito perto. E assoprou aquela nuvem, irmãos, abriu o céu.
o mundo de Deus eu consegui enxergar. Aquilo ali foi uma coisa muito forte, que na minha cabeça era alguns mecanismos muito esquisitos, não sei explicar essa parte. Eu sei que eu vi o outro lado, e quando que eu vi, estava tão perto de mim, como se os anjos de Deus, tudo do meu lado vindo, como se estivesse aqui assim. É que eu agora não vejo, mas abriu aquela cortina, aquela janela espiritual, e eu enxerguei. Eu falei, nossa, que grande esse negócio perto de mim. E eu fiquei assim, abismado por estar tão perto e eu não perceber. E aí o Espírito Santo me falou que aquilo ali era a presença de Deus ao meu lado, que Ele estava vendo tudo, Ele estava analisando tudo que estava eu fazendo, tudo que eu fazia, Ele estava ali do lado. E é o mundo de Deus, é as regiões celestiais. Na mesma hora, irmãos, que eu vi aquela fumaça que soprou então uma nuvem, uma maior, e aí começou a aparecer. Eu falei assim, nossa, está abrindo o céu. Começou a abrir o céu, e eu vi como se fosse até, a minha cabeça vai longe, igual os homens de Deus. Ezequiel viu o rosto do leão, viu as rodas de Deus. Eu comecei a ver também como se fosse uma nave que passou vindo. E quando eu pensei, falei, nossa, que negócio que veio buscar a gente. Na mesma hora, aquela passou na minha casa, parou, e veio alguém atrás de mim, desceu. Quando eu reparei, já estava nas minhas costas. Alguns seres estavam na minha costa, e eles estavam me sarando as minhas costas, e eles estavam dizendo assim, agora nós vamos levar, você vai para lá, para a casa do Pai, chegou a hora. E irmãos, eu fiquei assim olhando aquilo ali, e aqueles, parecia anjos, estavam mexendo nas minhas costas. Eu não via eles, eu não consegui nem sentir o que eles estavam fazendo, mas eles estavam me curando, e eles me levaram para dentro. E o Senhor falou assim, isso está acontecendo com todo crente agora, não é só você aqui, todo crente está sendo levado agora. Eu falei assim, puxa, ainda bem que eu estou subindo. Isso foi para mim forte. Comentei com a minha esposa, eu resumi, tá, irmãos? Resumi. Mas isso para mim foi tão forte que eu começo a orar. O que eu vou pregar no domingo hoje, eu começo a orar na segunda, o que eu vou pregar hoje. E eu falei, Deus, no culto de oração, o pastor começou a orar no culto de oração. Senhor, o que eu vou pregar no domingo que vem? Qual é a palavra que o teu povo precisa ouvir? Não o que eu gosto de falar, o que o teu povo precisa ouvir. Porque na verdade, quando eu começo a falar, arde em todo mundo, até em mim. Porque se eu for falar coisa que agrada, né, irmão? Eu encho a igreja amanhã. Agora só fica aqui quem realmente quer ouvir Deus falar. Porque quando Deus fala, nem sempre é tudo que a gente gosta. Ele repreende o filho que ele ama. E irmãos, aquilo bateu no meu coração. E minha esposa falou assim, isso aí não é um arrebatamento, não é a transformação. Eu falei, acho que é isso mesmo, o anjo estava transformando meu corpo. Porque aí nós ficamos comentando, fazendo, eu e minha esposa, comentários sobre o arrebatamento, como vai ser, aonde nós vamos encontrar Jesus. Passamos a rever os conceitos antigos que a gente sabe a respeito da vinda do Senhor Jesus e do arrebatamento da igreja. Aleluia. E aquele como Elias subiu no carro de fogo de Deus, aquilo que eu via como se fosse parecia uma nave, eram os carros de fogo de Deus, que estão preparados para buscar os crentes, irmão. E eu quero abrir a palavra de Deus em Mateus 24 com você. Aleluia. Aleluia, irmãos. Isso me trouxe um temor maior. Isso me trouxe um desespero com o pecado. Pensa, eu já estava já meio enfadado com o pecado perto da gente. Agora eu estou mais desesperado ainda, irmãos. Se eu puder fazer igual as meninas servas do Senhor que dançaram aqui e fizeram isso com o pecado, eu faria a mesma coisa agora, irmão. Se eu pudesse, irmão, entrar dentro de você e operar e arrancar tumor é esse chamado pecado, eu posso ter certeza de você que hoje aqui nessa igreja
ia ser um centro cirúrgico aqui, irmão. Eu ia arrancar na marra a doença de você, para você ser salvo. Na marra, arrancar o pecado da tua vida, se eu pudesse, irmão. O desespero que arde dentro de mim hoje, a preocupação que arde dentro de mim hoje é maior do que antes. Porque o que eu vi me pôs um medo, me pôs temor e me pôs a ser menos tolerante, muito menos tolerante, não, sabe aquela coisa que você fala assim, pastor, nós vamos levando, sabe, eu falo assim, não dá para levar, ou é assim sim, ou não, ou você está quente, ou você não está, filho, porque não dá nem para ficar morno. Então bateu um desespero em mim, irmãos, que o que eu vi, eu estou falando aqui diante do Espírito Santo de Deus e dentro da igreja de Cristo. O que eu vi, eu senti, eu gostaria que você sentisse para você encontrar força para lutar contra o mal e o pecado. Para você não ser conivente, para você não ser uma pessoa que, como eu já disse, leva as coisas em banho-maria. Nós temos que estar mais atentos do que antes. Jesus está às portas. E vamos abrir a palavra do Senhor, aleluia. Quem achar o livro de Mateus, capítulo 24, vai ler comigo, aleluia. O capítulo 24 fala assim a respeito, no verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as gentes, e então virá o fim. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, misericórdia. Misericórdia. Fale para o seu irmão: a sua vida é muito importante para ficar nessa terra. Amém? Irmãos, preste atenção. Jesus,
chega para os discípulos dele, e a gente já leu, já ouviu mensagem de Jesus voltar umas 20 vezes. Só que eu te digo uma coisa, talvez essa seja a última. Irmãos, Jesus sai do templo, da casa de Deus. Pense numa coisa que a gente imagina: tudo que é de Deus dura para sempre. Nós temos a associação de que quando Deus faz o negócio, Ele vai cuidar do negócio dele, Ele vai preservar daquilo que é dele. Então a gente sempre imagina que o que é de Deus nunca se acaba. E aí eles chegam dentro do templo e eles falam assim, os judeus, os próprios discípulos: ó orgulho nosso, pensa aqui, quanto tempo existe essa casa? Quanto tempo existe essa igreja? Quanto tempo existe isso? Olha só o tamanho disso, olha como o nosso Deus é grande, olha como o nosso Deus fez coisas que vão durar muito. Jesus, vem para cá, o senhor já viu isso aqui? Vem para cá. Olha a estrutura desse templo. Olha, você acha, Jesus, que isso aqui vai cair? Você acha que isso aqui desmorona? Pode dar terremoto nessa terra, pode vir o terremoto que for, nós estamos protegidos, pode cair na casa dos outros, mas a nossa igreja não cai. A nossa igreja que o senhor acabou de pregar lá, adorar a Deus lá, não cai. Porque olha, nós fizemos um investimento muito alto aqui. Nós construímos, não foi qualquer viga. Nós não levantamos qualquer viguinha aqui, que pode qualquer um derrubar. Olha a estrutura disso, olha a grandeza disso, Jesus. Irmão, nós temos a ideia de que as coisas não se acabam. Nós temos a ideia de que se eu casei, casamento não acaba. Se eu tenho saúde, saúde não acaba. Se eu estou no emprego, o emprego você não é mandado embora. Nós temos às vezes uma ideia errada, porque a gente confia nas estruturas que a gente enxerga. Não, eu tenho estrutura forte, eu sou bom, minha cabeça é boa, pastor, eu tenho uma estrutura mental, ninguém me derruba não, nenhum. Pastor, vou dizer uma coisa, a saúde que Deus me deu é de ferro, ninguém me derruba, não vem uma gripinha, não vem nada me derruba, eu sou aquele crente estruturado na presença de Deus, nada me derruba. Eu tenho uma notícia ruim para você. Jesus falou assim: ei, vocês não têm noção, as coisas têm fim. Aquilo que você acha que está de pé, pode amanhã estar derrubado. Se estiver fora do plano de Deus, cai. Se Deus não quiser, cai. Mas não é só questão de Deus. Os homens podem derrubar as coisas de Deus. O homem tem a capacidade de destruir aquilo que Deus faz bonito, aquilo que Deus faz caprichado, aquilo que Deus faz formoso. Deus faz as coisas com uma estrutura para durar até também. Mas o homem, ele tem capacidade de destruir a obra de Deus. Tem gente que Deus uniu e o homem destrói. Tem gente que Deus deu saúde, mas o homem destrói. Deus deu emprego, mas tem gente que vai e destrói. Jesus falou assim: filhos, não acho que tudo que está de pé vai ficar de pé de qualquer jeito não. Precisa ser cuidado, porque haverá muitas coisas para derrubar. Fala para o seu irmão: haverá muitas coisas para tentar derrubar o que Deus tem na tua vida. Os judeus lá, ninguém derruba esse templo, porque Deus deu. Jesus falou assim: vocês não entendem como que funcionam as coisas. Hoje nós não vamos ver derrubado, mas você não sabe o que vai ser daqui um mês, você não sabe o que vai ser daqui um ano, você não sabe o que vai ser daqui 10 anos. Irmão, eu tenho um orgulho tão grande, mas tão grande, de pessoas que estão na igreja desde o seu nascimento, esperando Jesus voltar. Eu tenho orgulho de você. Pessoas que casaram e estão casadas até hoje, eu tenho orgulho de você.
saúde e Ele cuida da saúde. Eu tenho orgulho de você. Jesus falou: vocês acham que as coisas ficam de pé toda hora? Vocês acham que as coisas vão ficar de pé? Até o que Deus levanta, se o homem não cuidar, pode ser que amanhã está caído. O que você vê de pé hoje, amanhã pode estar derrubado. O que você vê hoje, tudo estruturado, amanhã pode estar tudo esfacelado no chão. Hoje você pode estar com saúde e dando risada, amanhã você pode estar na miséria. Se você não cuidar, se você não zelar, você não se preparar, se você não cuidar, você pode cair. E Jesus disse: isso aqui que vocês estão vendo aqui, o templo, é o maior alvo do diabo. O diabo vai vir, vai derrubar e vai ficar uma pedra aqui. Porque as coisas de Deus, bonita, as coisas de Deus é tudo formosa, é para durar. Diga, as coisas de Deus é para durar. Diga, Deus faz as coisas forte. Glória a Deus. Deus faz as coisas fortes, irmão. As colunas que Deus põe na nossa vida é forte, pode derrubar ninguém. Só que Jesus falou assim: vocês não sabem. Vai haver aí um levante. O que ele disse aqui? Verso 2. Jesus, porém, ele disse: vedes tudo isso? Em verdade vos digo que nada ficará aqui, pedra sobre pedra, que não seja o quê? Derribado. Fala para o seu irmão: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sim ou não, irmãos? É ou não é? Muita gente está de pé, vai ter muita gente caindo nas pedras, tropeçando. Porque o diabo, o alvo dele é minar as estruturas e os propósitos de Deus. E aí Jesus disse assim: vocês não entendem essas coisas. Aí Jesus senta no monte. Vamos lá, então vamos para as revelações. Eu falei com vocês um negócio simples lá, mas vamos para as revelações agora. Vamos para o monte buscar. Vamos lá. E Jesus só esperando a curiosidade deles, porque Jesus falou que ia cair tudo, ia derrubar tudo. Eles falam: pô, mas negócio tão grande, forte, isso aí vai ser derrubado? O mestre está falando, então aqui o negócio vai arder. Esse negócio que a gente está vendo, que parece que vai durar milhões de anos, essa igreja, a estrutura física dela, é para durar muito tempo. O Senhor falou que vai ser derrubada. Quando é? Então eles ficaram curiosos. Quando então que vai cair isso? Eles chegam para o Senhor e falam: vamos lá, chamaram eles, o Senhor estando no monte Oliveira, chegaram-se eles e os discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. O primeiro ataque do diabo. O que o diabo faz para quebrar as estruturas de Deus na vida de uma pessoa? Usa o engano. Se acha que está certo, mas não está. E Jesus falou assim: olha, o diabo, no percorrer do processo, ele vai investir. Ele vai tentar derrubar. Ele vai tentar minar. Jesus fala em outra parábola. Eu vou pular agora para Lucas 14. Quem quiser abrir, pega aí, coloca o papel aí no meio. Coloca o papelzinho. Coloca aqui, nós vamos voltar aí. Coloca o papelzinho. Lucas 14, abre aí a sua Bíblia. Diga glória a Deus, irmão. Olha aí, coloca aí o papelzinho. Daí eu vou pôr aqui. Vamos lá para Lucas 14 para entender melhor. A Bíblia, ela, às vezes você tem que pular de um lugar para outro para você entender o versículo, senão você não entende. Os mistérios de Deus, eles estão interligados. Lucas 14, 28. Quem achar, diga glória a Deus. Aleluia, irmãos. Lucas 14, 28 diz assim, ó: ô glória. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar,
todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Jesus está falando exatamente a respeito da mesma coisa lá. Olha o homem, antes de chegar e construir uma coisa, primeiro ele tem que entender que às vezes a gente começa bem. Começar é fácil. Começar a vida cristã, irmão, é fácil. Começar um namoro é fácil. Começar um negócio, fácil. É só você ir lá, vai lá e abre uma firma. Começou. Eu quero você manter. Aleluia. Eu quero ver você manter a sua fé. Eu quero ver você conseguir manter aquilo que você começou. Porque o difícil não é o começo. O difícil é o processo para chegar até o telhado. Eu quero você chegar até lá em cima. Diga: eu vou chegar até lá em cima em nome de Jesus. Quem que vai chegar na torre? Começa aqui embaixo, amém, irmão? Só que aí você vai levantando. Primeira coisa, começa para você ver, é gostoso. Daqui a pouco você começa a botar um tijolinho nessa altura. Vai precisar pôr mais o quê? Para pôr mais para cima? Vai pôr o quê? Quem é os irmãos que entendem aqui? Andaime. E andaime chacoalha ou não chacoalha, irmão? Chacoalha bastante. Quem tem medo de altura? Então, vai piorar ainda você. E antes o tijolinho você pegava com a mãozinha assim e colocava aqui. Agora tem que pôr na lata. Agora tem que fazer força para cima. Então vai chegar um ponto que o negócio vai se tornar mais difícil. Aí você chega lá em cima, vai ter também o que é algo chamado vento. Vai ter vento. E depois de tudo colocar telha lá em cima. Irmãos, Jesus falou: as coisas de Deus é assim. Você tem que, antes de começar o negócio, saber se você é capaz de chegar até o final. Se você tem coragem. Se você vai ter ânimo. Investimento. Se você vai conseguir ir até o final com aquele negócio ali. Irmãos, nós começamos a nossa vida espiritual e nos batizamos nas águas. Jesus quer que você chegue até o final e seja salvo, porque haverá ataques de todas as formas. E aí Jesus começa a falar: olha, o fim da torre, o topo do negócio, eles queriam saber: quando é que vai chegar o fim, Senhor? Quando é? Jesus falou assim: eu não vou explicar para vocês a respeito do fim, eu vou explicar a respeito do meio. O meio para vocês. Vocês começaram comigo, começaram? Começando, Senhor. Então, agora, eles também não construíram essa casa aqui para adoração a Deus? Esse templo para Deus? Não começaram a adoração a Deus? Vocês não começaram a construir essa igreja e essa estrutura? Construíram para quê? Vocês estão aqui dentro da igreja para quê? Por que foi construída essa igreja? Vocês começaram essa construção para quê? Para viver a vida inteira aí? Não. Esse aqui é o lugar que vocês começam a adorar para depois chegar lá e ser recebido na eternidade. E uma hora isso aqui vai acabar, porque o diabo vai tentar derrubar. Então, irmão, tudo que nós começamos, existe um processo para chegar até o fim, um tempo. E o que nós temos problema é lidar com o tempo. Essa é a minha e a sua dificuldade. É lidar com o tempo que vai passando até chegar ao fim, até chegar a volta de Jesus. Nós não sabemos lidar com essa fração de tempo, com o intermédio. Nós não sabemos lidar ali. E Jesus falou assim: olha, vocês começaram a igreja, agora vai vir falsos, vai vir gente querendo enganar vocês. Primeira coisa, fique atento com os mentirosos dentro da igreja. Fique atento com gente que vai representar o meu nome e vai dar mau testemunho. Então eu já digo para vocês: o que faz o cristão ser derrubado e ele não chegar até a
a torre dele é ele acreditar nas pessoas e ir atrás de profeta, ir atrás de pastor. Porque aquele pastor é uma vez, cuidado, porque ele pode até ser derrubado. E aí, se você estiver na cola e no vento dele, você vai junto, hein? O apóstolo caiu, o apóstolo comprou a fazenda, olha lá, eu vou dizimar. Quem vai passar mal é você, meu irmão. Quem vai passar perrengue é você. O apóstolo, olha lá, a irmã caiu lá. Irmão, Jesus falou assim: ó, primeira coisa, não se engane. Dentro da igreja tem muita gente que parece que é uma coisa e não é. E ele diz aqui, vamos lá, agora volta para Mateus 24, vai dando glória. Colocou o papelzinho para facilitar aí? Olha só, diz assim o Senhor: haverá, então, verso 5, muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aí, irmãos, ó, por favor, não me sigam não, tá bom? Eu só sou um mensageiro de Deus aqui. Eu só sou um mensageiro. Se você vier nessa igreja por minha causa, você está fazendo a coisa mais errada que você pode fazer. Porque os ungidos, os Cristo quer dizer ungido. Deus deu um monte de ungido, irmãos. E a hora que você passa a idolatrar o pastor, aí eu gosto do Silas Malafaia, aí eu gosto da Lariete, aí eu gosto desse aqui, eu gosto daquele pastor, eu gosto daquele pastor. Irmão, cuidado, não se apoie a tua fé em homem nenhum. Porque você pode, por causa talvez da dificuldade que ele tem, por causa dos pecados que ele também tem, é ser humano. Só que esses pastores, eles gostam, eu sou ungido, eu sou intocável. Ele acha que ele não pode ser derrubado pelo diabo. Eu não posso ficar me dando de gostosão. Eu sou pastorzão, eu sou ungidão. Quantos anos de crente que eu sou. Vai brincando, rapaz. Você está de pé, cuida que você pode cair, hein? E se você fica falando que você é o super, os outros acreditam. E aí o diabo dá uma solavanco na pessoa e arrasta um monte de gente que é tudo fãzinho de fã-clube. Não deve existir fã-clube na igreja. Fã-clube do Fernandinho, fã-clube do... Para com isso, irmão. Fã-clube do pastor, ou Napoleão não sei o que, o pastor Napoleão Gaivota, ou do Napoleão Falcão. Irmão, tem que parar com isso, irmão. Para com isso. Você não pode se apoiar, porque hoje ele pode ter uma estrutura forte, mas Jesus falou: se o diabo der uma rasteira e derrubar, eu quero ver se você vai continuar sendo o mesmo crente. Porque tem gente que idolatra certos homens dentro da igreja, e são ungidos, e eles gostam. Quem pastor que não gosta, o povo me respeita, o povo gosta de mim. Irmão, isso aí é narcisismo, isso aí é coisa ruim. Dentro do homem. Homem de Deus tem que render toda a honra e glória a Jesus. E nós estamos todo mundo igual, dependendo todo mundo da graça de Deus. Mas Deus nunca fala: eu sou profeta, eu sou ungido, eu sou. Aí o irmão, ele fica encantado: ele é ungido, ele é profeta. Aí quando ele cai, você vai junto. Você vai junto. Aquele irmão caiu, então acho que eu também posso cair. Irmão, para. O Davi pecou, acho que eu posso pecar também, né? Isso aí é você ir atrás dos ungidos, dos cristos. E muita gente se engana com isso. Então Jesus está falando: as pessoas, elas caem na fé, elas não chegam até o fim. Elas não chegam até o fim, elas não serão salvas, porque no meio do caminho elas vão se enroscando nessas coisas. Elas se enroscam na igreja, com a idolatria, com o pastor, com o sacerdócio, com a igreja. Eu sou da Quadrangular, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Deus e Amor. Irmão, para com isso aí, você é de Cristo. Você é de Cristo. Se você ficar grudado nessa coisa, eu vou te dizer, você pode tomar uma rasteira forte. E forte. Você serve a Deus. Não estou menosprezando os pastores, não. Eles são úteis. Mas você não pode idolatrá-los. Você não pode idolatrar o homem de Deus. Eu sou fã do bispo Macedo. Irmão,
Se você entrar na internet, vai ter tanta gente matando o bispo Macedo da Paula. Aí o irmão fala assim: nossa, eu vi na internet uma mensagem contra o bispo Macedo, acho que eu não vou mais seguir ele, não vou mais na igreja dele. Aí, cabeçudo. Ai, não vou mais na Renascer. Olha lá, bispa, o bispo. Irmão, eles têm pecado também. E quanta gente sai da igreja deles quando da Renascer? Porque eles queriam economizar um dinheirinho. E aí as pessoas vão se enroscando. E isso atrapalha nosso progresso. Irmãos, na igreja você tem que tomar cuidado com a idolatria. Quem está me entendendo? Amém. Amém? Amém? E Jesus falou isso. Fique acautelando disso. Fique atento a esse negócio. E aí vocês vão ver outras coisas que vão querer ceifar vocês no meio do caminho, matar vocês antes do tempo. Vocês vão ver pessoas se envolvendo em morte. O diabo vai estar agindo no mundo, matando. Que não seja você uma vítima de guerra. Porque a guerra nada mais é do que a intervenção do homem ceifando a vida. Então Jesus está dizendo assim: cuidado, hein? Porque vai ter. E vocês vão ouvir falar. E não vai ser longe, vai ser no meio de vocês. Vocês vão ouvir falar de gente que está matando o outro, que está roubando o outro. Então, cuidado, porque vai ter muitas coisas para ceifar a vida do homem antes dele ser salvo. Então, irmãos, o que ceifa o homem hoje? Muita coisa, não é? Não tem muita coisa que vem intervindo na nossa vida para nos fazer parar? Tem um monte. Tem um monte. Muitas coisas vêm na sua vida para você parar. E o que você vai fazer? Se você está no meio de uma guerra, saia da guerra. Pastor, estou na guerra. Sai da guerra, senão você vai morrer aí. Eu estou ouvindo ali que está tendo, eu estou ouvindo rumores que ali está tendo guerra. Deixa eu ir lá ver. Não vai, curioso, você vai com um tiro. Tem gente que procura a guerra, tem gente que se envolve em briga, tem gente que se envolve em coisa que não precisa. Vai ser ceifado antes do tempo. Jesus falou assim: vai começar a ter isso. O diabo, para derrubar o templo de Deus, derrubar as coisas de Deus, ele vai começar a tentar matar, destruir tudo antes do tempo, para você não chegar até a salvação. Diga em nome de Jesus: nada vai impedir a minha vida de alcançar o meu Salvador. Amém, irmãos? Será que você vai ficar até o final com Jesus? Vai? Ou você vai entrar em brigas dentro da igreja e depois sair fora? Porque na igreja também tem rumores de guerra, guerrinhas, rixinhas, reinadinhos, panelinhas. Isso tem na tua casa, tem em outro lugar. Jesus falou assim, verso 6: ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é visto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Irmãos, repita assim comigo: o que eu comecei, vou chegar até o fim. Por mais que eu passe por guerras, eu vou até o fim. Quem está me entendendo? O problema não é o começo, o problema não é o fim é a vitória. O problema é o meio. O problema é o meio. E o meio se chama tempo. Haverá muito tempo para o diabo tramar como derrubar suas pedrinhas, como bater na coluninha da estrutura. Jesus falou assim: ó, você está vendo aqui? Está bonita essa estrutura, não é? Vocês mostraram? Ele vai derrubar uma por uma. Ele vai derrubar uma por uma. E derrubou em 70 depois de Cristo, caiu tudo, os romanos arrebentou com tudo. Mas isso aqui não era muito mais do que aquilo que aconteceu ali há 70 depois de Cristo, da ressurreição do nosso Senhor. Aleluia! Aquilo ali é profético, é sobre os tempos atuais, é sobre o procedimento das coisas, como elas sucedem. Então presta atenção, Jesus falando aqui, verso 7: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares.
Então, irmãos, não importa onde você vá, sempre haverá algum tipo de coisa para querer ceifar. Se você for para a África e fugir, eu vou sair desse problema, eu não quero mais. Se você for lá para a África, você vai achar fome lá. Você não, eu vou para os Estados Unidos e vou fazer minha vida. Lá tem terremoto, vai lá que tem terremoto. Eu vou para o Japão, lá também tem terremoto. E meu problema tem em todo lugar. Jesus falou, problema tem em todo lugar. Aí eu vou lá em Cuba, lá pelo menos lá ganhando dinheirinho, lá sem trabalhar, porque é comunista, todo mundo reparte dinheiro. Vai lá para você ver o negócio da desgraça. Problema tem em todo lugar. Qualquer igreja tem problema. Qualquer coisa que você inicia, haverá uma problemática para ser solucionada. Se você não solucionar o problema, você vai estagnar, você vai parar no meio da construção. Eu estou com medo, eu estou com problema, eu estou com medo. Sabe a tua torre? Está na metade. Eu não aguento subir andando. Está na metade. Nós, irmão, temos que entender, no mundo temos muitas aflições, mas Jesus livra de todas. Irmãos, não é fácil seguir o caminho do Senhor. É fácil aceitar Jesus e achar que tudo vai ser beleza. Só que os crentes esquecem que andar com Deus tem caverna de adulão. Andar com Deus tem jaula com leão. Andar com Deus tem cisterna, tem calabouço, tem prisão, tem apedrejamento, não é? Tem fornalha de fogo, tem mar, tem rio, tem ou não, irmãos? Mas assim como o Senhor nos livrou e livrou os nossos pais do passado, Ele livra hoje. Que é o mesmo. Quem está me entendendo? Irmãos, você não pode parar. Quem está entendendo isso? Você não pode parar. Se você parar na fé, por que você começou? Por que eu comecei minha vida espiritual? Só para ser rico? Eu comecei minha vida espiritual, construí igreja, me dediquei à igreja. Para quê? Para depois ficar chorando a ruína? Não. Eu iniciei a minha vida espiritual com um propósito. Enquanto eu estou passando aqui por essa igreja, eu quero sim ser próspero, eu quero sim ser curado, eu quero sim ser abençoado, mas isso tudo vai ficar, porque o que eu quero mesmo é ir para o céu. Eu quero ser recolhido nos braços do Pai. Eu comecei a minha vida espiritual por causa da minha salvação. E o que adianta o homem ganhar tudo e perder ela? Perder a salvação. Então, no meio do caminho até ser salvo, nós teremos um monte de investida nas nossas vidas. Problemas de ordem natural, são os terremotos, não é? Problema de ordem política, religiosa, que são os falsos, os enganadores, os ministros estrelinhas, astros. Teremos problema social que enfrentar, que são as guerras, é o homem. Então nós teremos em vários níveis de dificuldade: ordem espiritual, ordem social, política religiosa. Nós vamos ter um monte de dificuldade para chegar até a salvação. E eu te digo, irmãos, já passamos um monte já passamos um monte. Quem está entendendo? Amém. E se você tem preservado a sua fé com Deus até agora, eu louvo a Deus que você ainda vai subir no teu telhado e dar um brado de vitória. A sua torre, você vai chegar até o alto, ao teu topo. Porque a nossa edificação não é algo, é uma torre. Quem está entendendo isso? Então, lembre-se, o que eu estou fazendo me leva ao céu? É mais uma pedrinha que eu estou colocando? Ou é uma bicuda na pedra de baixo para derrubar tudo? Porque tem ocasiões, situações, irmão, que o diabo ele quer puxar a pedrinha de
quis colocar mais uma pedrinha de qualidade, mais um culto, ó, uma pedrinha, mais um culto, pastor, aleluia, eu fui. Ó, pastor, mais uma oração, mais uma pedrinha na minha torre. Ó, pastor, mais um tijolinho aqui, aleluia, aqui, glória a Deus, eu fiz uma bondade para alguém. Mais um tijolinho aqui, olha aí, minha torre está crescendo. E você lá em cima, aleluia, eu estou de pé. Jesus, cuidado, olha lá embaixo também. Cuidado, quem está de pé para não cair. Porque você fica, beleza, não acontece nada comigo. Ai, que beleza, cuidado, irmão. O vento, o ferrugem andame, a madeira pode apodrecer. Se você não ir se renovando, e não trocando, e não fazendo uma solda nova, você está lá de pé, daqui a pouco, lá no chão, olha lá, aquele irmão estava lá de pé, agora está no chão. Agora está quebrando a perna, não consegue mais construir a torre. E disse que ia chegar no céu, falava que ia chegar lá, falava que ia chegar lá. Uma construção para o céu. Aí ó, tá vendo? Não aguentou. Ficou colocando pedrinha lá, tanto de gostosão que estava acima de todo mundo. Caiu. Jesus falou isso. As pessoas vão falar. Começou e não terminou. Começou e não terminou. Quem está entendendo isso, irmãos? Quem está juntando pedrinha na torre? Quem está juntando pedrinha? Mas vai fazendo manutenção sempre geral, viu, irmão? Cuidado, porque chacoalha. Quanto mais alto, chacoalha. Quem nunca subiu em andaime, esses dias eu monto aí, você sobe comigo. Tá? Nós precisamos soldar um negócio ali. Eu já dou a máquina elétrica para você soldar ali na hora. Que é gostoso levantar uma máquina elétrica para colocar lá em cima, sabe? Que é gostoso, pesado. Irmão, Jesus fala assim, olha só, olha aí, verso 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. É o princípio. Então no mundo nós teríamos o que? Dores, sim ou não, irmãos? Então, quando você começar a ver essas coisas acontecendo, vai começar a doer. Então, vos hão de entregar para seres o quê? Atormentados, matar-vos-ão, serão odiados de toda a gente por causa do meu nome. Eu não vou falar em linguagem escatológica aqui, porque eu daria para me separar os tempos aqui, tá? Eu daria para me separar tempos, quando seria isso, quando não seria isso. Não é o meu enfoque agora, escatologia. Eu estou usando a linguagem poética de Jesus na palavra de Deus. Então ele fala aqui assim, que nós seríamos de alguma forma enfrentados, pessoas, elas iriam nos rejeitar, situações, o diabo, ele iria dificultar para nós cristãos as coisas. Um casamento cristão, ele tem que ser muito mais cuidado do que um casamento mundano, porque o mundano pode tudo, é só o camarada fica nervoso, que ele pega um litrão de pinga debaixo de bar e toma e esquece o problema, irmão. O cara não muda, o cara tá lá e fica maluco, ele junta o bolso de dinheiro, ele vai viajar para a Europa lá, sair, beijar as migas lá fora, as gringas lá, depois ele corta, e aí ele continua casado. O crente não, tem que chorar, esse cara, oh meu Deus, vou para a Bíblia, não é, vamos conversar, vamos para a Bíblia. Dói, mas é melhor. Nós passaríamos por inúmeras tribulações emocionais. Inúmeras. No trabalho seria ser perseguido porque você é crente. Aí tem que falar assim, olha, a galera, todo mundo do trabalho vai para o churrasco. Eu falo que eu não bebo, agora a turma tira sarro de mim, nem me convida mais. Agora a pessoa começa a me tirar. Aí eu faço uma coisa errada, agora a turma aponta o dedo para mim. Irmão, é assim mesmo. Quem é cristão, autêntico, ele vai passar luta, ele vai ser odiado, vai ser perseguido, ele vai ser caluniado, ele vai passar por uma coisa só porque ele agora é crente. Tudo isso vem para te desanimar do caminho de Deus. Tudo isso vem para você não chegar até o fim. São as investidas. E aí Jesus fala mais. Posso continuar, irmãos?
Verso 10: nesse tempo, muitos serão escandalizados. Então, isso diz assim: nesse tempo, a pressão na vida das pessoas, no meio do caminho, as pessoas não vão aguentar, elas vão se escandalizar. Eu não quero saber mais de orar, buscar, não quero saber mais nada, não. Pronto, a torre dele já parou. E Jesus fala: e vai ter isso. As pessoas vão se escandalizar. Elas vão: louco, que caminho difícil é esse? Eu não quero mais ser cristão, não quero mais me enquadrar em regras, em ordens. Eu não quero. Ele se escandaliza. Isso eu não quero. E aí ele acaba dizendo também, Jesus fala: então haverá isso, traição. Um vai trair o outro, e uns aos outros se aborrecerão. Cada um vai começar a lutar por si, pela sua própria vontade. Aborrece, você está no céu, estou nem aí. Eu piso no teu pé mesmo, portanto que eu piso no meu. Então ele aborrece o outro, um aborrece o outro, um fala para o outro. Irmão, pensa uma coisa: tem um monte de coisa para fazer separar. Um monte. Aí tem gente assim: aquele irmão me traiu, falou da minha vida. Minha mulher me traiu, mas me trocou com outro. E tem gente que, quando passa esses ventos, cadê Deus na minha vida? Estava uma estrutura tão forte, tão boa, era uma estrutura tão grande. E Jesus assim: você não sabe que o diabo vai na estrutura? Você não sabe que o diabo vai na estrutura? Você não entende isso? Que o diabo bate na estrutura para cair o resto. Quando o cara quer dinamitar um prédio, ele não põe na bacia do banheiro de cada prédio, ele põe na coluna de baixo. Quem está me entendendo? Amém. O diabo está minando. E o que nós vamos fazer? Abandonar Jesus porque nós fomos traídos dentro da igreja? Porque nós somos roubados? Jesus falou assim: tudo isso vão tentar lançar contra a tua vida para você desistir da casa de Deus e do plano de Deus de te levar até para o céu. Tudo isso só para você não chegar até o fim. O diabo quer matar antes. O diabo quer fazer você desistir antes. Mas Jesus fala o seguinte: e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Para que é falso profeta? Olha, você vai receber a bênção, hein? Olha o anjo da bênção aí. Olha o outro lá com os cestos de ouro. Olha aquele ali, olha o outro ali, olha o outro anjo lá. Nossa, irmã, você vai casar esse mês. Irmão, aleluia, olha o carro novo aí. Vê uma BMW na tua mão, aleluia, glória a Deus. Olha aí quanto dinheiro, olha a bênção. Olha a campanha do dinheiro. Olha a campanha, vai receber a vitória. Aleluia, vitória. Profeta, você não fala contra pecado, não? Não, tem que falar que tem bênção. Você não fala que ele tem que consertar a vida dele, não, profeta. Aí o cara não vai gostar mais de mim. Ele tem que gostar de mim. Olha, falso. Acho que você é falso. Que falso, rapaz? Eu profetizo sua bênção. Eu sou da era da graça. Você era da graça? Você era da desgraça, rapaz. O que tem de profetinha aí, irmão? Cativando os outros. Profeta verdadeiro é Jeremias, irmão. Se você for nessa luta, você vai morrer enquanto você não consertar teu pecado. Conserte o pecado, você vai receber vitória. Mas se você não consertar, você vai morrer lá. Jeremias, profeta verdadeiro, é preso, é judiado, jogado no chão. Mas os outros é bênção. Então, irmão, tá cheio de igrejinha assim. Aí isso acontece, não acontece nada do que ele falou. Aí você fala: não quero mais buscar Deus. Não vou aqui um mês. Passou um mês, eu não recebi. Aí o diabo fala assim: eu sei que não presta, eu sei que não vale nada. Deus já desistiu de você, porque você não conseguiu nem alcançar as promessas dele. Você tem promessa, não tem nada. Aí a pessoa fala: eu sou derrotado, para que eu vou orar? Aí cai, aí para. Não corra atrás de profecia. O que tem de gente? Cadê a irmã? A irmã
o profeta apareceu. Pastor, como você vai trazer o profeta? O profeta está aqui, irmão, a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui. É o profeta, pastor, meu irmão. Vai vir com Deus mandar. Sim ou não? E tem gente assim, cadê o profeta? Cadê o profeta? Cadê o profeta? O profeta fala para mim, ora para mim, fala comigo. Fala Senhor, fala Senhor, fala Senhor, fala Senhor, fala Senhor, se o Senhor é comigo, usa a boca do pastor, fala comigo, se o Senhor é comigo, usa a boca do pastor. Vamos embora, irmãos, rapaz. Deus abençoe. Ele não falou comigo, Deus não é comigo. Está cheio de crente assim. O pastor, não, Deus mandou eu falar um negócio para você. Ai, Senhor, fala comigo agora, fala comigo, usa o pastor. Se o Senhor é comigo, o pastor vai falar comigo agora. Vai falar comigo agora. Aí não fala. Aí não fala, Deus não está comigo mesmo. Aí para. Que não acredita que tem profeta de Deus. Porque a maioria dos profetas que tem aí só profetiza bênção, irmão. Só vitória. Só vitória, né, irmão? Se você for atrás nas igrejas, buscar Deus por causa de profeta, eu vou falar para você, você vai parar no meio do caminho. Você vai desanimar, irmão. A minha esposa está ali atrás, eu recebi 4 profetadas de que eu não ia casar com ela. Estou casado aí, com a aliança aqui, ó. Cadê as profetas para vir me falar agora que eu estou errado? Tem até um filho. O meu filho está errado? Profeta errado. É os falsos, irmão. É os falsos. E nós não podemos se apegar a isso, quem está me entendendo? Isso aí vem para mexer com a tua fé, irmão. Isso vem mexer com a tua esperança, irmão. Isso vem para frustrar o seu coraçãozinho, o nosso coraçãozinho pequeno. Vem para magoar a gente. E está repreendido em nome de Jesus. Mas é importante, Jesus falou que eles iam vir, então vai vir mesmo. Aonde estão? Aonde estão? Está por aí. Está por aí. Está ou não está? Se Jesus falou que ia ter, então tem. Então tem. Agora outra coisa. Verso 12. Se multiplicará a iniquidade. Sabe o que é multiplicar a iniquidade? O cara sabe que é errado e faz. Iniquidade, a palavra iniquidade, ela é um bicho estranho. É uma classificação para crente. É a classificação para crente. É a pessoa que sabe que não pode e faz. E isso é iniquidade. Tá? Então, a Bíblia diz que as pessoas vão conhecer muito a Deus, mas vão desobedecer a Deus. Faz por consciente. Está consciente. Por isso eu falo que pecado para nós não tem que ser acidente. Diga amém. É um acidente. Falei, pastor. Falei. Agora, quando a pessoa premedita a coisa, ela calcula, ela racionaliza. Então isso se chama iniquidade. E é uma das coisas que mais tem ocorrido. Por quê? Multiplicaria. Porque nos nossos tempos, conforme cresce o diabo, cresce também a pregação e o poder de Deus. Deus começa a usar muitos pastores para ensinar claramente. E conforme as pessoas vão conhecendo, porque assim como o diabo bate, Deus vai dando conhecimento em contrapartida. Enquanto o diabo opera a mentira, Deus opera a verdade. Deus não está parado nessa para ele ficar. Deus está alimentando, mas a pessoa ela vai conhecer muito, a praticar pouco. Haverá muito ensino na igreja, mas pouca prática do que é ensinado. Então multiplica-se a iniquidade. Outra coisa, isso aí derruba, viu, irmãos? Porque você vê uma pessoa que sabe, conhece a palavra e faz de gosto, quem vê cai. Por isso não se apoie em pessoas que falam assim, não, aquele ali conhece Bíblia. Aquele ali, aquele irmão ali conhece Bíblia. Irmão, cuidado. Não se apoie a sua fé em irmão que conhece Bíblia. Porque o diabo conhece a Bíblia mais do que qualquer irmão aqui. E continua sendo diabo. E o amor de muitos que quer acontecer? É isso que o diabo quer. O amor, a prática da palavra, a vivência cristã. O amor que é o âmago do ser, do homem, com Deus, com a família, com os irmãos. Que vai fazer
esfriar. O amor se esfriaria. Você vai ver tanta coisa ruim na igreja que você vai não querer vir mais na igreja. Você vai ver tanta coisa ruim lá fora, na rua, que você não vai querer nem ver ninguém, conversar com ninguém. Você não quer amar o mendigo. Não, você acha que o mendigo já vai fazer uma coisa ruim para você. Você não quer. Porque a gente está tão acostumado a odiar a gente. Está tão acostumado as pessoas a tirar pedra, fazer mal, mentira, dentro da igreja, que nós começamos a olhar para tudo isso e falar: eu não vou mais continuar a amar esse Deus, não. Eu não vou amar minha esposa, meu marido, mas não. Desistiu no meio do caminho. Mas, verso 13. Mas, obrigado por esse mas. Glória a Deus por esse mas. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será recolhido e salvo. Irmão, barreira nós temos, sim ou não? Mas vai passando por elas. O importante é a gente ser salvo. O importante é nós ser recolhidos nas mansões celestiais. É isso que é o mais importante. É o mais importante, é isso. Mas isso se aplica a qualquer também outra coisa que se inicia. Qualquer outra coisa. No trabalho, na escola, né? Não é verdade? Porque a gente enjoa, a gente encontra problemas, vamos encontrar um monte de dificuldades, irmãos. Mas o importante é a gente ir perseverando. Digam amém. Amém. Eu posso orar ou eu posso continuar? Continua. Posso continuar um pouquinho? Pode. Então vamos para Tito 2. Vocês me autorizaram. Amém. Aleluia. E hoje eu vou orar e Deus vai aquecer os corações aqui hoje. E Deus vai te dar força para você pôr mais uma pedrinha, comprar mais um saco de cimento, aleluia, irmão, e edificar essa torre e subir bem alto. Diga amém. Eu creio que Deus vai levantar você mais ainda. O diabo quer te derrubar, mas hoje Deus está aqui para te levantar, para você chegar até onde Ele quer que você chegue. Diga amém. Aleluia. Diga: coisas derrubadas, Deus vai levantar. Glória a Deus. Diga aleluia. Verso 2, verso 1, capítulo Tito 2, 1. Tito 2, 1. Diz assim: tu, porém, fala o que convém nessa doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Agora, guarda a palavra aí. Velhos, os velhos. Por que ele está se focando, Tito, aos velhos? Porque os velhos vão, por causa da velhice, por causa da caminhada longa, ele vai esculachando, ele vai errando, ele vai falhando, ele vai perdendo as forças. Então Tito está preocupado com o bom andamento, porque o velhinho já está quase no final, sim ou não? Então não esculacha no final. Fala para o seu irmão: não esculacha no final. Amém? Sabe, a gente faz isso aí às vezes. Começa o amor, uma beleza, depois esculacha no final. É igualzinho o camarada começa a namorar. É docinho, é balinha, é amorzinho, é uma bencinha. Depois, né? Que casa é, né? Meu Deus do céu, nem escorre mal o dente. Acorda com a ramela nos olhos, né, irmão? Cabelo despenteado, antes passava gel para comprar a mulher, perfuminho. Cadê, irmão? Cadê isso aí? Está esculachando em casa, não tem mais vaidade. Ô, cabeça bunda. Aqui não tem mais vaidade. Você tem que agradar, continuar bom. Né? Não é, irmão? Vai dormir com calça jeans já. Tem gente que põe bobojaco já, assim, tô com frio já, isso aí. O cara me puxa com perna para ficar perto da velhinha, né? Ele já põe aquela japona, já assim, ó. Ele já dorme de japona. Oh, misericórdia.
Começa bem, termina mal. Quantos de nós, irmão, termina mal, termina esclachado, está cansado já, está doendo o braço, está doendo a mão, está doendo a barriga, está doendo a costa, está doendo tudo, eu não aguento mais. E Tito fala assim: ô, peraí, velhinhos, continua aí, continua, porque os velhinhos, já estavam tomando mezinho, já não estavam nem mais sóbrios, né? Então ele falou: continua sóbrio, continua prudente aí, sai da cachaça, né? Vocês já estão achando que pode, né? Porque é velho. E ele fala assim, verso 3: as mulheres idosas semelhantemente sejam sérias no seu viver, como convém as santas, não o quê? Não dadas a muito vinho e mestras do... Então, o que acontece com as meninas? O que acontece, né? Olha, irmã Severina, vem aqui, que essa viu, do pastor, e começa a falar, né? Mas parece que não tem o que fazer. Vou dar um quilo de linha de crochê para você, irmã. Vai para costurar a língua, fazer uma touca bem grande assim, para prender a boca. Porque não tem o que fazer, fica falando da vida dos outros. Então começa bem, orando por todo mundo. Aí como começa a terminar, sabe, cuidando da vida dos outros. Ele fala assim, Tito fala: irmãs, por favor, vocês estão perto de ser salvos. Se Jesus não voltar para vocês, vocês vão voltar para ele, porque vocês já estão velhos, viu? Vocês vão viver muito não. Fica bom. As velhas, vamos fazer um chá da senhora. Quem tem esse chá, irmã? Quem tem esse chá aí? Não, ali com o pastor. Irmã, eu pensei que era chá, você está tomando vinho. E pode ser irmã orando, aleluia. Aí o pastor falou: nossa, tudo cheio do Espírito Santo. Tá nada, não tem chá lá não, tem vinho. Misericórdia. As irmãzinhas orando no fogo, tudo embriaguinho, irmão. Nossa, irmã, do poder de Deus tá nada, é só vinho, cachaça. Aí começa a falar da vida dos outros. Aí Tito, vendo as velhinhas na igreja, disse: irmão na igreja, irmãos. Ele está falando irmãs. Irmãs. Então, as pessoas, elas esculacham. Quem está entendendo isso? Esculacham no final, né? Ele falou: irmãs, não vai beber, não. Sejam santas e sejam mestres do bem. E outra coisa, ensina as novas. Ensina as mulheres novas a serem prudentes, amarem os seus maridos e amarem seus filhos, a serem modestas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então ele está dizendo assim: irmão, vocês deveriam ajudar Deus, fazer o bem, porque as mocinhas novas estão começando e elas vão ter muita dificuldade até chegar ao final. E vocês que já passaram por esse caminho e sabem que não é fácil, já dá uma dica, porque no meio do caminho delas, elas vão ter dificuldade no casamento. Então, olha, Tito fala assim: irmãs, cuide da salvação de vocês, que vocês já estão perto, vocês já estão velhas. E as novas que vai começar agora, uma nova jornada, um casamento novo, vocês vão lá e dar a dica para elas não emperrar no meio do caminho e querer separar. Elas não emperrar, os mocinhos não emperrar no meio do caminho e querer separar. Para cuidar bem da casa, cuidar bem do marido, amar o esposo, cuidar, ser boa. Por quê? As pessoas começam os negócios e não terminam. As pessoas começam o negócio e não terminam a torre. Então, irmãs, vai lá dar uma dica. Ensina as mais novas, porque nós temos que chegar até o fim. Diga, até o fim. Até o fim. Sim ou não? Sim. Então a preocupação de Tito é isso: vamos chegar até o fim. E ele fala assim: exorta também, semelhante, verso 6, os jovens que sejam moderados, né? Moderados em tudo, que dá por exemplo de boas obras na doutrina, mostra incorruptível, gravidade, sinceridade e linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então ele está dizendo assim: jovem, toma cuidado,
Não quer dizer que vocês não podem brincar, não podem jogar bola, não podem passear. Tem que ter uma moderação. Não é? Agora eu vou para a gandaia. Esquece de orar. Cuidado com o que vocês ficam falando, uma linguagem sã. Não ficar nas gírias do mundo. Hoje eu vejo o Facebook das meninas tirando foto. Eu olho para mim e falo assim: não é crente. Os moleques. Tomara que seja, remédio de Jesus, É de Jesus. Não tem o CD do AC/DC ali embaixo, ou do Metallica. Não sei? Um linguajar são, um linguajar sério. Ninguém depois fala: mas isso aí é crente? Ô louco, parece não. Ele falou assim: cuidado, porque os jovens têm muita atração para eles desistirem no meio do caminho. Nós temos um monte de coisa que vem para fazer desistir no meio do caminho. Quem está entendendo? Amém? E ele fala o seguinte mais aqui. Estou terminando. Exorta, verso 9. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor, e em tudo agrade, não contradizendo, não fraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para em tudo seja ornamento da doutrina de Deus no Salvador. Então ele está dizendo assim: olha, vocês que também são servos, sejam bem obedientes, para ninguém falar que isso aí é crente, isso aí é crente desconcertado, vai na igreja, faz tudo errado, Então ele fala: olha, vocês dão satisfação aos seus senhores, seja um bom funcionário, não vai passar a mãozinha, não fica atrasando demais, arrumando crente no trabalho, faz certinho, porque senão, até aquilo que você começou um bom trabalho, você pode ser mandado embora, não vai chegar até o fim, e aí também você envergonha Deus. E aí ele diz o seguinte, verso 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando o quê? A bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: tome cuidado, irmãos. Nesse presente século, muitas coisas virão para impedir vocês de ter uma vida casta, uma vida certa. Mas vão tendo bom testemunho, sendo bons cristãos, enfrentando tudo, até a tão aguardada esperança nossa, o nosso Salvador buscar a igreja. Indo, na verdade, até o fim. Amém? Indo até o fim. E ele falou: exorta a igreja. Para encerrar os 2 últimos versículos: o qual deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala isso, estou falando hoje. Fala isso, exorta, repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Não despreze essa mensagem. Não despreze essa mensagem, porque tudo que nós estamos fazendo é nos mantendo, nos cobrando, nos admoestando para dar mais um passo, mais um tijolinho na nossa torre, mais um tempo passa-se para nós chegar ao nosso, finalmente, o encontro com o nosso Salvador. Amém, irmãos? Então, eu quero que você, que se sente fraco, desanimado, encontra pecados na sua vida, não quer continuar, eu quero que você curva
Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Você que sente muita luta, muita coisa bate para você desistir. Entenda uma coisa: é porque Deus tem um plano na tua vida. O diabo foi tentar derrubar a casa de Deus. Ele não vai derrubar a casa dele, ele vai tentar derrubar as estruturas de Deus. E Deus tem uma obra na sua vida. Diga amém. Diga assim comigo: Senhor meu Deus e Pai, o Senhor tem uma obra em minha vida, e eu entreguei esta vida que vivo eu para o Senhor. Eu quero, Pai, renunciar o mundo, as concupiscências da minha carne. Eu quero, Senhor, combater o bom combate e chegar até o final e perseverar até o fim. Eu quero cumprir com o seu propósito em minha vida, e o teu maior propósito é a minha salvação. Em nome de Jesus, eu quero, Senhor, me encontrar contigo. Quero ser salvo. Não quero parar no meio do caminho e nem escrachar quando estiver mais velho. Não quero perder o foco com o tempo que está passando. O meu foco, meu alvo é Cristo, é a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fica de pé agora, com os olhos fechados. Você que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, você quer fazer uma entrega para Deus. Você já desistiu muito das coisas, e você tem sentido o desejo de desistir. E você, por causa desta corrente do mal, esses ataques satânicos, ataques humanos, perturbações emocionais, o único intento é que você pare a torre que um dia você começou. Se você não começou, então comece. Comece agora. Se você abriu mão da tua santidade, retome ela. Se você abriu mão de continuar lutando, retome as forças. Feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em suas mãos. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro de Deus. Apaga os meus pecados, e eu vou retomar a obra que o Senhor tem na minha vida. Não me deixa esmorecer, não me deixa cair. Em nome de Jesus, quero ir até o fim na presença do meu Deus e ser recolhido na glória, ser arrebatado com os salvos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Quem aqui entregou a sua vida para Jesus? Fez salvação pela primeira vez? Pela primeira vez, levante sua mão. Pela primeira vez fez a salvação de entregar a vida para Jesus. Amém. A segunda pergunta: quem aqui está determinado a ir até o fim? Levante a mão. Até o fim. A vitória está sempre lá no final, irmão. A coroa e a medalha está lá no final. Por isso, continue firme. Jesus está voltando. Todos esses sinais, eles são para nós entendermos que Ele está próximo. E eu te digo, nós já passamos por muitas dessas coisas. E é isso que você tem visto. E o que eu preguei aqui da palavra do Pai é essa. É uma verdade. Tudo isso está acontecendo nos dias de hoje. Tudo para afetar o seu amor à família, o seu amor aos perdidos, o seu amor a Deus. Mas não deixe nada e ninguém ferir e fazer esfriar esse teu coração. Amém, irmãos? Continue. Quando alguma frieza vier, entenda, é só mais um vento para chacoalhar a montanha.
fala: daqui eu não solto, daqui eu não saio, porque o que eu comecei, eu vou até o fim. Aleluia, irmãos. Se você soltar a mão, se achar o bom, pode cair. Mas gruda na torre. Você começou uma obra linda na tua vida. Você deixou Deus começar uma obra linda. E eu te digo, a tua recompensa está lá no céu. Essa é a melhor de todas. A palavra do Senhor Jesus. A glória a Deus, irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia, meu Pai. Glória a Ti, Senhor Jesus. Rei maravilhoso. Oh, aleluia. E Ele virá para nos buscar, irmãos. Jesus vem para nos buscar. Estamos já no finalzinho. Não vamos desistir, mas no final. Oh, glória a Deus. Aleluia. Abraça a sua esposa. Abraça o irmão e fala para a tua esposa assim: ó, eu vou com você até o final. Fala para o irmão: eu vou com você até o final. Desanima ou não? Aleluia. Irmão, nós vamos todo mundo junto ser arrebatado. Glória a Deus. Jesus voltando hoje, eu creio que toda essa igreja sobe. Quem não desprezou a palavra, vai subir. Quem desprezou, não sobe. Aleluia. Glória a Deus. Pode dar esse abraço aí em nome de Jesus. E pode sentar também agora. Pode escolher ao seu irmão. Pega a sua oferta para unir. A paz do Senhor, igreja. Amém? Desde que eu aprendi a devolver o que pertence a Deus e a ofertar, o Senhor tem abençoado a mim e a minha família. Nesta noite não quero falar o que eu tenho, mas o que Deus tem me dado. Resumindo, todo sonho de um casal, de uma família, é ter sua casa própria. E Deus não só deu uma casa, mas 2 casas. E já tem o projeto da 3ª casa. Deus é fiel. Agradeço a Deus em primeiro lugar. E aos meus irmãos, Zé Bezerra, Edalmo, Marquinhos e a meu pai, que me ajudaram sem que eu pedisse. Eles mesmos se ofereceram até na pintura da casa. Que Deus abençoe grandemente. Igreja, o que temos para oferecer a Deus? É uma pergunta. A resposta: nada, porque tudo é dele. O mínimo que podemos fazer é devolver o que pertence a Ele. Agradeço por esta grande bênção e pela oportunidade de dar este testemunho para a honra e glória do nosso Deus. Aguinaldo e família. Levante a mão aí, Aguinaldo, a esposa. Amém, irmãos? Aplauda Jesus. Glória a Deus por esse testemunho maravilhoso. Obrigado, meu Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida desta família. Glória a Deus, amém? Irmãos,